Eu acho fundamental essa união entre os republicanos e o MDB, tanto a nível do Congresso Nacional quanto a nível dos estados. Isso será muito importante para os dois partidos, então eu me junto à opinião do ministro Renan, no sentido de que haja sim a federação entre os dois partidos, né? Obviamente, nós precisamos discutir as questões regionais, respeitando, obviamente, os companheiros em todos os estados, mas eu acredito sim que existem mais convergências entre os dois partidos do que divergências. Então, eu acredito que dará certo essa iniciativa, e tudo aquilo que puder ser feito por nós do MDB, eu tenho certeza que será feito. O senhor falou sobre cortes em benefícios tributários, criticou esse ponto durante a sua fala. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quando o senhor fala em distorções, o que se trata dessas distorções na sua visão? Eu acho que a distorção principal é você não fazer com que um benefício fiscal seja um benefício para a vida toda. Eu acho que você precisa ter início, meio e fim. E quando você apresenta um projeto, você tem que mostrar qual é o retorno para a sociedade. E para uma renovação, por exemplo, de um benefício, você precisa mostrar o que aquele retorno vai trazer para aquela sociedade que está abrindo mão daquele imposto que deveria ser pago, né? Enfim. Então eu acho que esse processo ele precisa ser analisado com muita cautela, mas ele não pode se tornar, obviamente, um benefício fiscal eterno. Então eu acho que esse processo precisa ser cada vez mais tratado. Eu acho que o Brasil precisa de respostas, porque o que acaba descompensando esse processo é exatamente isso, porque quando você dá um benefício sem ter um retorno para a sociedade, obviamente alguém vai ter que pagar aquela conta. E a sociedade não consegue mais aceitar esse tipo de situação. Então eu acho que o Brasil precisa sim rever esses benefícios fiscais. Eu acho que você não pode, obviamente, jogar todo mundo numa vala comum. Eu acho que você tem que tratar aqueles que trazem retorno, aqueles que trazem benefício à sociedade, eu acho que eles devem ser continuados, mas eu acho que aqueles que não estão trazendo, ou aqueles que já não têm mais fazer sentido para a sociedade brasileira, nós precisamos imediatamente terminá-los, porque o Brasil precisa de respostas. Eu acho que a sociedade brasileira clama por isso, e para que o Brasil possa dar um passo adiante, esse é um tema central, que é a questão do gasto da máquina pública. O Brasil não pode continuar fingindo que nós não temos um problema sob o aspecto tributário, mas também, da outra mão, não dá para você ficar abrindo mão dessas receitas com esses benefícios fiscais, e da outra, você está minimizando, obviamente, os investimentos. O Brasil precisa de investimentos, mas para a gente ter investimentos, a gente precisa ter o quê? Capacidade de fazer investimento, e não, obviamente, a gente aumentando a dívida pública. Então, de um lado, a gente precisa rever esses benefícios fiscais, e do outro, a gente precisa continuar fazendo com que o Brasil invista, com isso gerando emprego, renda e trazendo infraestrutura para o nosso crescimento. Ministro, Eu acredito que sim. Eu acho que é um dos temas centrais. Isso aí, a própria posição de vários desses atores que vão participar desta reunião é um dos temas centrais. Eu acredito que sim. Eu acho que nós precisamos, como eu disse, a gente precisa botar na mesa as diversas alternativas que nós temos. Eu acho que é o ponto central. Nós não podemos falar de aumento de impostos. Eu acho que esse é o ponto central de tudo. O segundo, mas também a gente não pode, obviamente, discutir e fingir que não está havendo um problema sobre o aspecto da despesa pública. Então, acho que ao mesmo tempo você precisa encontrar alternativas. E eu acredito e advogo isso, que uma das alternativas é exatamente a gente rever os benefícios fiscais que o Brasil tem. Ministro, ontem saiu uma pesquisa da Quest mostrando que a tendência de avaliação negativa do governo não foi invertida e que mais de 60% não apoia que o presidente Lula vá para a reeleição. Qual o recado que o senhor acha que essa pesquisa dá para o governo atualmente? Eu acho que existe nesse momento, uma dissociação daquilo que parte da sociedade brasileira enxerga daquilo que o Brasil hoje apresenta. Os números no Brasil são excepcionais. Você tem a menor taxa de juros da história. Você tem o Brasil crescendo a taxas que nenhum dos segmentos, seja internacionalmente ou nacionalmente, previam que o Brasil ia continuar crescendo, a capacidade, todos os investimentos. Nós, propriamente, no meu ministério, Minha Casa Minha Vida, batendo recordes de contratação, a construção civil, quase a pleno emprego. Então, eu acho que nós temos um problema, obviamente, daquilo que o Brasil apresenta,
dos números que o Brasil tem falado em todas as áreas. Você veja, por exemplo, o número de emplacamentos de carro voltando de novo a bater recordes. Então nós estamos vivendo um momento que é um momento curioso, onde o Brasil tem números excepcionais, a taxa de emprego é de uma maneira, enfim, a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nós estamos vendo já a própria inflação começando a cair com isso, mas eu acredito, sinceramente, que num determinado momento é inevitável que essas duas coisas se encontrem, que os números se transformem em popularidade para o governo do presidente Lula. É inegável, obviamente, todos nós vamos sentir. Se os preços baixarem na gôndola, se o emprego continuar no ritmo que está, os investimentos continuarem isso, é inegável que a gente vai, em determinado momento, esses números vão se encontrar, essa realidade vai ser posta e a sociedade vai reconhecer o grande trabalho que o presidente Lula tem feito. A respeito de recursos, necessidades com espiar a fora. Quais são as alternativas para atrair mais recursos dessa área? A gente falou muito do BNDES no próprio país, mas é a parceria público-privada, é o leilão de bolsa, é o crédito internacional. Qual que é o caminho, aproveitando a oportunidade? Quais são as grandes obras do país que mais estão próximas de realização? Nós temos hoje, primeiro, sob o aspecto do investimento, eu acho que nós temos que facilitar. Nós mesmos, dentro do Ministério da Cidade, por exemplo, vou citar um exemplo prático para vocês. A concessão do estado de Sergipe. O governador Fábio Mitidieri me ligou que precisava que nós fizéssemos uma alteração nas debêntures para que nós pudéssemos levar de 50% e levar até 70%. Nós fizemos isso para quê? Para facilitar para que a concessão da água e do esgoto do estado de Sergipe viesse a acontecer. Porque o que nós desejamos, eu tenho sempre dito isso, o governo do presidente Lula não tem nenhum problema, muito pelo contrário, quer cada vez mais incentivar que os recursos públicos possam ser utilizados para a infraestrutura e desenvolvimento do Brasil. Nós temos que facilitar, fazer com que mais investimentos venham, seja nacionalmente ou internacionalmente. Então, tudo aquilo que estiver dentro das ações, seja do Ministério da Cidade ou de qualquer frente, eu tenho ouvido muito isso do presidente. O presidente quer que mais investimentos venham. E com isso, obviamente, a gente gera mais emprego e traz infraestrutura para o nosso país. Então, pode ter certeza de que a gente vai, aquilo que for necessário, o que precisar ser mudado e alterado, seja em termos de decreto ou em termos de lei, o Brasil vai fazer para facilitar que mais investimentos ocorram no país. Ministro, posso mais uma rapidinho? A gente está há um ano, exatamente, né, de quando o Rio Grande do Sul passava por um momento extremamente complicado, completando agora um ano de praticamente o pico da enchente no estado do Rio Grande do Sul, uma das maiores tragédias que esse país já viu. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atuação do seu ministério, a atuação do governo federal com relação a esse processo de reconstrução de um estado praticamente inteiro. O senhor está satisfeito com as ações do seu ministério, do governo federal, com relação ao Rio Grande do Sul passados 365 dias, ministro? Acho que nós temos tido números importantíssimos. Essa semana mesmo nós batemos a meta de 2.500 unidades, por exemplo, do Compra Assistida, que foi um novo mecanismo que foi criado dentro do Minha Casa Minha Vida exatamente para atender o estado do Rio Grande do Sul, que é você poder comprar imóveis usados, né? Você poder comprar imóveis prontos para que a gente possa entregar imediatamente a essas famílias. Então eu acho que a gente está com números muito significativos, a gente deve chegar na próxima semana já a 3.000 unidades já dentro do Compra Assistida. Nós já autorizamos 11.500 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Urbano, são mais 7.000 unidades do Minha Casa Minha Vida Rural, justamente para atender todas as famílias. Então, um compromisso que foi estabelecido pelo presidente Lula, de que todas as famílias que tiveram as suas casas, perderam as suas casas, ou porque elas tiveram nascido destruídas ou condenadas, todas essas famílias vão receber as suas casas. Sobre as obras de infraestrutura e as obras que são relacionadas à questão da prevenção, nós fizemos a transferência ao governo do Rio Grande do Sul no final do ano passado, a ordem de 6,5 bilhões de reais. Esse recurso está carimbado para as obras de infraestrutura, as obras de prevenção que precisam ser feitas, seja as obras dos diques ou as obras de macrodrenagem que precisam ser adotadas para que eventos como aqueles nunca mais se aconteçam no Rio Grande do Sul. Nós já depositamos, o dinheiro está carimbado, estamos aguardando só o governo do Rio Grande do Sul fazer o processo, os projetos e a licitação para que essas obras iniciem e a gente faça o pagamento delas. Mas nós vamos continuar trabalhando duro para responder todas as necessidades que o Estado gaúcho ou qualquer outro Estado da Federação. Porque esse apoiamento que nós fizemos ao Rio Grande do Sul serve para a gente, obviamente, como forma de aprendizado, para que se outros eventos acontecerem, que a gente possa prevenir. Mas acho que tem um tema central em cima de tudo isso, que é o tema da resiliência, o tema da adaptação. Nós precisamos cada vez mais fortalecer isso.
Nós estamos fazendo isso. Por exemplo, agora, nós tivemos agora a contenção, o corte que houve dos ministérios. Nós fizemos questão, por exemplo, nas obras de macrodrenagem, as obras de contenção de encostas, não haverá nenhum tipo de contingenciamento, não haverá nenhum tipo de corte, mostrando que prevenção é uma prioridade no governo do presidente Lula e nós vamos continuar trabalhando firmemente nesse sentido.